Direito empresarial, história e evolução. Continuando o estudo da evolução e da história do direito empresarial, vamos fazer um paralelo entre o comércio e o direito propriamente dito. E aqui é importante apontar que o comércio, também conhecido como mercancia, ele evoluiu com as sociedades e com o direito propriamente dito. Portanto, o direito empresarial ele tem relação não somente com o direito em si, mas com a política, com a religião, com a economia, bem como com as relações sociais. Assim, podemos criar um paralelo entre o comércio em si e o direito propriamente dito. Iniciando antes do século XII, onde não havia efetivamente uma organização comercial, as transações econômicas eram simples e pessoais e era essencialmente regulamentado no direito civil, principalmente em Roma. E você pode entender a importância do direito romano dando uma olhada nas nossas aulas de direito penal, onde falamos um pouco sobre a história do direito no direito romano. Posteriormente, entre o século XII e século XVI, começa efetivamente a haver a evolução do direito comercial. Ele ainda é regulamentado no direito civil, tem pouco interesse do Estado, porque nessa época o Estado se preocupava mais nas relações particulares e não existia essencialmente um conceito de Estado como nação. No entanto, passam a surgir as corporações de ofício, também chamados de guildas, que era composta basicamente de mestres, oficiais e aprendizes, onde havia um certo profissionalismo com economicidade e organização. Nessas corporações também, os oficiais e mestres ensinavam os aprendizes, criando uma certa continuidade nessa organização. Essas corporações tinham função política, executiva e judicial. Política porque buscavam monopólio dentro da especialização que tinham, executiva porque tinham interesses próprios e judicial, na modalidade de direito consuetudinário, pois existiam dentro das corporações juízes consulares. No entanto, essa codificação era essencialmente privada, regulando as relações que existiam entre as corporações e os particulares. Com esse tipo de regulação e com essa organização, as guildas ou corporações de ofício criaram os primeiros institutos do direito comercial, também conhecido à época como jus mercatorum ou ius mercatorum, que é o direito do mercado. Nesse período, surgem os primeiros embriões dos títulos de crédito, que eram a letra de câmbio e a nota promissória. Também são criados os contratos mercantis, que eram essencialmente contratos de seguro. Como exemplo, temos o primeiro seguro marítimo, que foi criado em 1347. Também nesse período foram criados os bancos, que trabalhavam basicamente com troca de mercadorias por lastro. Lembrando que nós falamos na aula passada que foi nesse período em que essa troca de créditos também surgiu, criando, portanto, uma possibilidade de ter uma conta corrente, entre aspas, em um determinado banco que pudesse ser sacada, vamos dizer assim. E aí temos como exemplo o primeiro banco criado, que foi Monte dei Paschi, em 1472. Nesse período também surge a Bolsa de Mercadorias, que pode ser considerado o embrião da Bolsa de Valores atual. Nessa Bolsa de Mercadorias, somente os grandes mercadores negociavam com mercadores menores e as negociações eram de grandes vultos. Essas negociações também regulavam preços. Portanto, existe uma forte similitude entre essa Bolsa de Mercadorias e a Bolsa de Valores atual. Nesse período, podemos também apontar a criação de companhias ou comendas. E aí podemos apontar a sociedade em nome coletivo, que tinha responsabilidade limitada, a sociedade em comandita, que também era conhecida como sociedade de comodidade, e tinha responsabilidade limitada e ilimitada. Lembrando que nesse período, tanto a sociedade em nome coletivo como a sociedade em comandita eram corporações familiares. Finalmente, ainda nesse período, surgem as sociedades por ações, que tinham responsabilidade ilimitada, entre aspas, porque essa responsabilidade ilimitada não é a mesma que conhecemos hoje, mas é um embrião daquilo que será a responsabilidade ilimitada atual. E podemos citar aqui como exemplo, em 1407, na Itália, a Casa di San Giorgio,
como a primeira sociedade por ações que existiu. Depois, em 1553, na Inglaterra, surge a Muscovy Company, que também era considerada uma sociedade por ações. No entanto, os doutrinadores ficam variando entre essa ou aquela, dependendo da data em que surgiu e o doutrinador conforme sua visão. É importante também observar o seguinte, que essas sociedades foram surgindo exatamente nessa ordem. Primeiramente surgiu a de nome coletivo, depois a de comandita ou comodidade e posteriormente a por ações. Tudo isso visava proteger o investidor. E embora isso não faça muito sentido para algumas pessoas, o que efetivamente é importante nessas sociedades diz respeito à sua responsabilidade, pois um investidor não tem interesse em investir o seu dinheiro em algum lugar sabendo que seu patrimônio particular pode ser prejudicado por conta desse investimento. Isso em toda a história foi um problema e sempre será um problema porque ninguém quer ser prejudicado por um investimento que faz. Por óbvio, isso será estudado muito mais a fundo em relação às responsabilidades mais à frente em nosso curso. E é importante apontar que, entre o século XII e o século XVI, os doutrinadores chamam esse período de período subjetivo, porquanto o que importava efetivamente para o direito comercial era a qualidade do sujeito da relação comercial, e esse sujeito deveria estar inscrito na corporação, conforme vimos agora há pouco. Assim, a natureza do registro na corporação era constitutiva, pois para o comerciante receber as benesses do direito comercial, ele deveria necessariamente estar inscrito nessa corporação. Portanto, se na relação comercial houvesse um ou mais comerciantes envolvidos, ainda que houvessem vários particulares, essa relação seria regulada pelo ius mercatorum, que tinha caráter essencialmente privatista, fazendo parte, portanto, do direito privado.